fazer uma pequena reflexão. E acredito que esta palavra que a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre Ezequiel, capítulo 28, eu estava já aqui refletindo, meditando, capítulo 16 até 19, se Deus assim nos permitir, mas eu quero falar sobre algo que eu tenho, que você tem, e Deus há de nos ajudar, porque rejeitar a ruína em nossas vidas, família, gente, ministério, no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas habilidades, nas nossas posições, talento, tudo isso, quando você para pensar quem era, como estava, qual era a sua posição, o que fez ele perder tudo, e perdeu, gente, ele perdeu tudo, ele quem? A Bíblia diz que o nome dele aqui é Lúcifer, e hoje a gente sabe que ele é Satanás, inimigo da nossa alma, sabe? Ele perdeu tudo que Deus permitiu ele ter um dia. Agora, o interessante é que eu e você somos escolhidos de Deus e teremos da parte de Deus aquilo que Jesus Cristo conquistou em sua cruz. Olha que coisa interessante. O livro de Ezequiel, capítulo 28, eu peço a vocês que vocês, se puder, anotem aí, o capítulo 28, eu estou, na verdade, lendo até do 14 em diante, deixei o 16 ao 19, mas quando você pega, gente, do verso 11 até o 19, você tem um relato da posição, quando ele era, né, o único, ele é único, não tem outro igual a ele, e nunca acredito que não vai ter, porque Deus faz as coisas corretamente, tudo certo. Então ele tinha uma posição de destaque, você não tem noção. Lúcifer, quando era ele, o querubim ungido por Deus, estava lendo aqui, e você pode depois refletir, você pode buscar mais entendimento da parte de Deus, mas ele gozava de uma posição de muito destaque. Deus colocou ele numa posição tão próxima da presença dele. Ele ali era um maestro. Sim, ele era um maestro. Ele conduzia os outros anjos em adoração, louvor ao nosso Deus. Quando você pega aqui esse texto vai mostrar a condição, aquilo que Deus permitiu ele ter diante da sua presença. Mas isso não bastou. Não bastou apenas ele ser o querubim ungido. Ele ter no seu corpo, aonde os outros anjos pudessem, né, olhar para ele, já apontava a glória de Deus. Ao olhar para este querubim ungido, já refletia tudo aquilo que Deus é e sempre será santo, santo, santo. Então, quando você pega esse texto, você já tem que entender que esse texto está falando, sabe, de um anjo, de um ser criado por Deus, que deixou de estar na presença de Deus, porque foi encontrado em seu coração orgulho, maldade. E não era qualquer orgulho, qualquer maldade. A Bíblia mostra que ele pelejou contra o próprio Deus Todo-Poderoso, querendo ele, através de ter influenciado uma terça parte dos anjos, ser igual a Deus. Ele dirigia, ele conduzia. Os anjos estavam sabe? Vamos dizer, debaixo, melhor até falar essa parte, debaixo de uma autoridade que Deus deu a ele. É melhor falar assim para você entender. Porque eu quero que você compreenda que nós, se não vigiarmos, não tomarmos cuidado das nossas bases, das estruturas que a Bíblia nos ensina, ele derruba essas bases, ele derruba essa estrutura, porque ele não suporta ver você sendo de fato um adorador de Deus, um adorador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é à toa, meus queridos, que a Bíblia diz que Deus, ele procura, mas o que ele está procurando? Aí que está a questão. Deus precisa procurar alguma coisa? Pensa, vamos pensar, meu Deus, aleluia. Deus precisa, gente, procurar alguma coisa? Ele tudo vê, ele está em todos os lugares, tudo ele contempla, tudo ele vê as tuas lágrimas. Eu sei que no momento que eu comecei a conversar com ele, como sempre eu faço antes de entrar, pedindo direção, pedindo que haja sinais, curas, prodígio, pedindo que Deus liberte, que Deus salve, que Deus toque na mente, no coração de cada pessoa. É o meu pedido diante de um Deus que tudo sabe, ele já sabe, mas eu quero falar, eu quero conversar com ele, eu converso com ele, a seu respeito, ao meu respeito, sabe, tudo
com a nossa salvação, eu coloco isso diante de Deus. Então eu repito, a Bíblia diz que ele está procurando aí. Talvez hoje seja o dia que ele há de encontrar nessa terra, oh, aleluia, há de encontrar aquela pessoa com toda sinceridade, com toda alegria, o adorando na beleza da sua santidade. Porque Deus, ele é claro que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você pega este texto, você começa a perceber que o entendimento bíblico, e a nossa base é Ezequiel 28, 16 e 19, eu falei até do 11, você fique à vontade. Mas o entendimento bíblico sobre falência é ruína, a perda de tudo. Hoje talvez você acordou dizendo, meu Deus, perdi a esperança, eu não acredito que isso possa mudar. Eu não acredito que aquela pessoa pode ser transformada, mesmo que alguém esteja orando, intercedendo. Ei, você não sabe o que Deus pode fazer e há de fazer. Você imagina alguém em obediência a Deus, indo oferecer um sacrifício de adoração, um sacrifício de obediência, crendo num Deus todo-poderoso, sem duvidar. E não foi fácil, não. Caminhou 3 dias. E quando chega diante daquele monte, ele já pensou, chegamos. E de repente o jovem que acompanhava, sem ter noção, acredito que até aquele momento ele não tinha noção, mas quando ele teve a percepção de quem seria, né? Quem seria o sacrifício, ele claramente fala com seu pai, Abraão, dizendo, olha, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui até, né, a lenha e o fogo, mas aonde está o cordeiro? Ele não tinha noção, ele foi discipulado, sabendo como sacrificar um Deus todo-poderoso, que apontava ao cordeiro de Deus. E aí o pai, com toda a fé, com toda a ousadia, diz, Deus proverá. Mas ele seguiu no ritual, na liturgia, de sacrificar o que Deus pediu, porque Deus pediu algo muito profundo ao coração daquele homem. Ele pediu, eu tinha 2 filhos, gente, ele pediu, eu quero o filho que você mais ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho que tem nome, Jesus Cristo de Nazaré, para que tomasse o teu, meu, nosso lugar, João 3,16. Então você vê que Deus estava alinhando, estava alinhando toda uma forma da gente entender e compreender que homens lá atrás não duvidaram do poder de Deus. Por quê? Porque ele cria, gente, que mesmo que acontecesse do filho ser sacrificado em obediência ao pedido de Deus, ele acreditava que das cinzas, pega essa, das cinzas, cinza, Deus poderia trazer, sabe, a vida, transformando, criando ossos, carne, veias, célula. Deus é Deus. Então a gente tem que começar a entender, que a gente tem que começar a rejeitar tudo que este hoje conhecido inimigo da nossa alma, e lá no texto diz que era Lúcio, que era ele rejeitou. Eu não sei quanto tempo, tem milhares de anos, não sei, não tem como citar isso. Mas o que eu entendo é que em algum momento Deus, que sonda todos os corações, encontrou algo no coração dele. Ele perdeu tudo que Deus concedeu, ele perdeu a glória, o brilho. O texto diz que todos aqueles que tinham autoridade, principado, potestade, né, todos os seres angelicais, todas as castas de anjo que Deus criou, para você entender, falando lá no terceiro céu, não cheguei no segundo, estou no terceiro, todos eles contemplaram a queda deste querubim. Todos que o vê, todos que podem o contemplar, o vê conforme a palavra dita e proferida por um Deus Todo-Poderoso. Então, gente, quando se fala de rejeitar a ruína em nossas vidas, tem a ver com o que aconteceu com ele. Ele tenta transferir a todo ser humano a sua derrota, sua ruína, causando sofrimento, dor, perseguição, luta. Pessoas lutando contra outras pessoas que nós somos, segundo Deus, irmãos.
Eles são nossos próximos. E o nosso próximo está muito próximo, de fato, a nós. E tem muito a ver com a nossa família, tem a ver com a nossa parentela, tem a ver com os nossos, né, vizinhos, tem a ver com pessoas que nos cercam, que diz bom dia, boa noite, boa tarde, às vezes não está dizendo porque encontrou alguma coisa aí que nada tem a ver com a paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Então o entendimento bíblico nos leva a compreender que eu, rejeitando a ruína, principalmente essa ruína que tenta me paralisar, que tenta te paralisar, que tenta colocar você para baixo. Isso vai envolver família, vai envolver o nosso chamado, vai envolver o nosso caráter, que é uma guerra constante. E quando você é transformado numa área aí, saiba que Deus aí começou a trabalhar no teu caráter, no meu caráter, no nosso caráter. Não só nisso, mas vai alcançar a minha personalidade, a sua personalidade. Gente, uma construção, para quem, sabe, ainda não pegou, mas acredito que agora vai entender, mas uma construção é condenada. Ela é condenada quando as suas bases foram comprometidas. E não é diferente com as pessoas. Onde está a sua base? Onde está firmado de fato esta base, essa coluna? Em quem realmente está... Você está se sustentando ou está sustentada esta base? Eu lembro que a Bíblia é clara para mim e para você, que alguns querem construir com muita rapidez, não pensando em fazer uma boa base, fazendo ali, escavando para que tenha uma boa sapata. Eita Deus, hein? Olha lá, ó, construção. E aí de repente fala, não, aqui é melhor, aqui eu não vou sofrer tanto, é mais rápido, nessa areia aqui está mais mole, né? Esse jeitinho, como diz o bom brasileiro, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho brasileiro, vou criar dessa forma e vai construir. Mas, de repente, diz a Bíblia, que a casa que estava na rocha se importou os ventos, as águas que vieram contra aquela casa, ela teve um suporte porque estava na base, e a base tem o nome de Jesus Cristo. Mas quando você constrói, da forma que você lê o texto, 28 de Ezequiel, você vai vendo o que corrompeu, o que fez ele perder. O orgulho, agora eu sou, isso aí mesmo, pode me venerar, isso aí mesmo, pode me adorar, isso aí mesmo, pode tirar foto, vai criando um monte de coisa. Esse holofote aí dá para brilhar mais um pouquinho. E aí a pessoa vai se sentindo e vai pensando, não precisa mais de nada. Para que eu vou precisar de alguma coisa? Não, Deus do céu é aqui. E de repente vem os ventos, vem as palavras, vem as traições, vem as mentiras, vem as calúnias, vem a perseguição, e começa a bater contra aquela casa, começa a bater contra aquela pessoa, contra aquela vida, e de repente a ruína é completa. Mas aqueles que estão alicerçados na rocha, sua base é a rocha, e tem nome Jesus Cristo de Nazaré. Então tudo que Jesus conquistou naquela cruz, ele diz, aqui não. Nesta casa não. Nesta família não. E ele vai agora combater tudo aquilo que vem contra você, que luta contra você. Por isso, eu hoje falei, eu quero falar um pouquinho, quero conversar com esses meus nobres amigos, pessoas de Deus. Gente, a ruína de uma pessoa, na verdade, ela não começa, gente, pega essa, ela não começa em seus bens, ou em seu dinheiro, gente. Tem gente que vai por esse caminho. Mas, na verdade, a ruína começa na alma. É aí que está a questão. Já atingiu a alma dessa pessoa. E se ela perceber, as suas escolhas serão escolhas que nada têm a ver com Deus Santo. Aquele Deus que há de te proteger e quer te proteger. Por isso que no livro aqui de Ezequiel fica muito claro que o inimigo da nossa alma, que nós sabemos que o nome hoje é Satanás, ele foi levado, gente, a 3 níveis de ruína. E que o seu objetivo também é levar-nos para o mesmo abismo, se a gente não se agarrar. Se a gente não colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida. Ele quer cuidar da tua alma, ele quer cuidar da minha alma, ele quer cuidar e ele pode cuidar desta alma. A nossa alma tem que ser tratada por aquele que sabe como tratar, cuidar.
Sabe, por aquele que sabe tirar tudo que foi lançado por causa do pecado. O salário do pecado, segundo a Bíblia, é a morte. Olha isso. Mas o dom que Deus nos dá, o dom da vida, a graça que Deus nos concede, o livramento que Deus nos concede, o que Ele quer te conceder hoje, e já começa a gerar em você, quando você começa a entender, se agarrar, pedir perdão, reconhecer os erros, começa a surgir um ambiente de paz. Há lares hoje, há pessoas hoje que estão dizendo, onde está aquela paz? Meu Deus, eu preciso ter a paz, não dormir direito, tanta discussão, tanto falatório. Meu Deus, seja paz agora no meu lar. Ele está te escutando. E para isso acontecer, você só precisa dizer algo que vai mexer, que vai fazer acontecer algo lá no céu, que vai haver uma festa maravilhosa quando você falar de todo o seu coração, Jesus, seja minha paz, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha alma. Deus está pronto para te receber, para te acolher. Que esse dia seja um dia de vitória. Que haja o milagre da salvação na sua vida, na sua família. Que este amor que nós estamos aqui falando, que é descrito em João capítulo 3,16, te alcance. Que este amor verdadeiro que está na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha ao teu encontro neste dia, trazendo a você o que tanto você aguarda e precisa. Como ministro do Evangelho, eu declaro que hoje os anjos do Senhor entram nesta guerra, nesta batalha, pelejando a teu favor, em nome de Jesus. Querido, o inimigo da nossa alma, ele é um ser arruinado. Agora, ele é um ser arruinado e quer arruinar a vida daqueles que não optarem em seguir Jesus. Agora, Jesus, nosso Jesus, ele é exaltado. Seu nome está sobre todo nome. Ele é digno de honra, de toda a glória, de todo louvor. Uma escolha tem que ser feita. Ou nós vamos servir esse Jesus, o nosso Jesus exaltado. E o que vai definir o seu futuro neste dia é com quem você decidiu caminhar. Essa decisão só você pode mudar. Se você escolheu seguir o caminho pela qual a Bíblia nos ensina, quem que diz que é de fato o caminho verdadeiro? Ele diz, quem Jesus? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Mas o caminho da ruína é caminho de falência, de destruição, de intriga, de orgulho, de mentira, de falsidade, de hipocrisia. São obras da carne. E ele está por trás disso tudo. Quando você decide dar um basta nisso, e você volta a olhar para o Cristo exaltado, quando você volta a olhar para o Cristo que tudo pode e há de fazer algo extraordinário na sua vida, o aceitando hoje, eita Deus, você diz não a todo tipo de obra que contradiz a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Você diz não ao pecado, e o fim disso tudo, se você não sair deste caminho, é viver e ter uma vida eterna sem Deus. Pense nisso hoje. Precisamos entender que rejeitar o inimigo da nossa alma é rejeitar sua ruína. Tudo que vem dele, tudo que ele tem, é destruição, é amargura. Tudo que ele tem, tudo que ele pode te oferecer, ele só pode oferecer o que ele é. Ruína total. Pense nisso. Porque nós estamos fazendo uma pequena reflexão. E essa pequena reflexão nos dá o direito a viver uma vida de paz. Ter uma vida de paz com aquele que só ele diz. E só ele promete nos dar. Porque ele é paz. Não é paz no sentido do entendimento da palavra que você vai buscar. E vai buscar uma tradução para entender. Não, a paz dele, gente, está além do teu, do meu, do nosso entendimento. Porque quando ele entra, quando ele começa a ser o que ele é de fato nas nossas vidas, a nossa alegria, nosso pensamento, nosso desejo é nunca mais se afastar dele. Porque quando ele se faz presente, aleluia, algo maravilhoso acontece. A nossa alma começa a se sentir como que completa. Completa de fato vai ser. Nós estivemos lá. Mas ele dá esse direito, nós sentimos isso aqui.
para que a gente se agarre nele, fique nele, não saia de perto dele. Aleluia! Sabe, não está aqui, mas deixa eu te contar, é mais ou menos assim. Jesus pega 3 dos seus discípulos. E a Bíblia diz que é tão interessante, eu não está aqui, mas eu vou trazer uma pequena ilustração para você entender como é gostoso estar perto de quem pode, de fato, completar o que a gente sente. A gente sente muito falta disso. Sente, gente. A gente tem que admitir que esta paz não está na vida de qualquer pessoa. Não, não, não. Essa paz não é como todo mundo fala aí, não. Essa paz, quando ela se faz presente, teu pensamento se liga naquilo que está prometido na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia revela para nós. Lá no Monte da Transfiguração, teve alguém que, vendo o que aconteceu, vendo ele de fato, sendo o que ele é, Deus, seu corpo transfigurado, de repente aparece 2 seres, que já dá para entender o que é ter vida eterna, conversando e ser, tem nome, está lá, Elias e Moisés. Mas um deles, olhando, vendo tudo aquilo, ficou tão fora de si, que falou, não, vamos fazer 3 cabanas aqui, não vamos sair mais daqui não, o que é isso? Olha aí, gente, imagina a conversa deles, não, vou fazer uma cabana para o Senhor Jesus, para Elias e para Moisés, esqueceram até deles, porque a coisa que aconteceu ali é como se o céu se abrisse, é como as coisas acontecessem aos seus olhos humanos, e eles puderam ver a glória do Cristo exaltado. Meu Jesus, você tem que decidir qual caminho nesta manhã, neste dia. Não é ontem, não é uma manhã, mas é hoje, neste dia que Deus nos dá. Qual caminho você quer seguir? O caminho da ruína ou o caminho da exaltação? A gente precisa entender que rejeitar o inimigo da nossa alma, gente, é rejeitar toda a ruína que está sobre a vida dele. Ele nunca mais se livra disso. É Deus que determinou a ruína sobre ele. Ele escolheu. Ele quis ser algo que ele nunca foi criado para ser. Nós não fomos criados para ser como muitos estão achando que são. Seres humanos que podem estar acima do outro, pisar no outro, destruindo alguma coisa que o outro construiu, com mentiras, com calúnia, perseguindo aqueles pela qual tem a marca do Cristo ressuscitado. Nós somos chamados para ser adoradores, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Por isso que eu falei, Deus precisa procurar alguém? Deus precisa estar tateando? Onde? Não. Mas ele dá a entender, ei, se é você, o adorador, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é fácil, porque a gente tem muitos ataques nesta mente. Mas quando a gente cai em si, como filho pródigo, quando a gente cai em si, que a gente reconhece quem é o nosso Cristo exaltado, ressuscitado, nós, claramente, dobramos os nossos joelhos no sentido de reconhecer que Ele é o nosso Deus, o único Deus salvador. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode te salvar desta ruína. O inimigo não tem mais esse direito de escolha. Ele sabe que a sentença que está sobre a vida dele já está para se cumprir. Aí vem o noivo. Tudo indica a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, deixa isso ser bem claro para você. Ninguém, mas ninguém, quando eu falo ninguém, eu estou incluído, você está incluído, todo ser humano. Não se edifica, gente, um altar. Não se edifica um altar ao Senhor Jesus sem destruir o altar do inimigo da sua alma. Para quem não sabe, muitas vezes você tem criado um altar de adoração, não a Deus. É só você refletir um pouco. Como pode alguém dizer que está criando, edificando um altar ao Senhor Jesus, mas não consegue se livrar de uma fofoca, de uma mentira? Pega essa. Não se livra deste orgulho que você não consegue liberar a palavra que a Bíblia nos ensina, que é claro que uma vez liberada as orações serão ouvidas, o louvor será recebido como cheiro suave. Liberar o quê? O perdão. Então você tem que lembrar que algumas coisas são fáceis de entendimento. Quando alguém edifica um altar ao Senhor, ele se livrou de todo tipo de ruína que está sobre este anjo caído, que tem nome que hoje é, como que é? Diabo, Satanás.
Sim, querida, é fácil a gente entender. Ezequiel nos aponta algo profundo. Eu não tenho muito tempo para falar, mas eu peço sempre ao meu melhor amigo, me ajude, coloque na minha mente, libere as palavras que vão ser como espada de dois gumes, que vai alcançar o mais profundo do ser humano. Hoje Jesus está dizendo, se livra desse altar aí. Se livra desse altar que não tem nada a ver comigo. É altar de ruína. É ele que está te levando à ruína, à falência. Está te levando, sabe, a destruir o que você tem de mais precioso, sua família. Oh, aleluia. Comece a entender que uma palavra como essa tem a ver com a minha, com a sua salvação. Deus está dizendo, ei, você vai rejeitar? Vai destruir esse altar que nada tem a ver comigo? Vai! Glória a Deus. Agora Deus começa a guiar os teus passos, guiar os teus caminhos. E Ele é tão maravilhoso que Ele diz o que Ele é. Eu sou o caminho verdadeiro. Meu Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Repito, não se edifica um altar ao Senhor sem destruir, olha bem, sabe, sem destruir esse altar ao diabo. Você rejeitando agora este altar, você rejeita toda a obra do inimigo. A obra dele é matar, roubar e destruir. Se a sua vida nesta manhã, de fato, é o que eu oro e peço a Deus, mas se a sua vida, meu querido, tem sido regida pela ruína, você precisa agora, olha o que eu estou dizendo, você precisa de uma atitude ousada e radical. E Deus quer te conceder isso. Por quê? Porque quem é que quer de fato guiar a minha vida, a sua vida? Pensa agora, quem tem nome? Jesus Cristo de Nazaré. Oh, como Deus. É como o nosso irmão evangelista Luiz Sampaio está dizendo aqui, da Igreja de Deus. Ele está dizendo verdade. Sim, é verdade. Nosso pastor Josué Mendes, da Igreja de Deus aqui de Osasco, meu primo, glória a Deus pela sua vida, está dizendo, Deus abençoe grandemente, eu digo, a sua vida também, as nossas vidas, porque Deus, nesse dia, gente, está nos guiando a uma verdade espiritual. Se sua vida tem sido regida, guiada pela ruína, opa, quebre esse altar. Desfaça dessa aliança. Sabe o que a Bíblia diz? Que o pai da mentira tem nome. O pai da mentira é o inimigo da nossa alma, o diabo. Ei, você quer ter ele como pai? Não, claro que não, tenho certeza que não. Então destrua esse altar. Fala, a partir de hoje eu não minto. A partir de hoje esse espírito do engano não terá poder sobre a minha mente, sobre a minha língua. Você vai começar a ser guiado pela palavra que é a verdade. Ele, Jesus Cristo, é a verdade. É hora desse dia, quero dizer algo como profeta de Deus agora, é algo que você tem que tomar, é algo que tenha de acontecer. É hora, na verdade, melhor dizendo, é hora de romper com esse inimigo da sua alma. Está pronto para isso? Está pronto para tomar essa decisão? Digo como profeta de Deus, é hora de romper com esse inimigo da sua alma. Ruína, destruição, falência, doença, tudo isso vem pelo causador que assumiu quando não quis estar naquele papel, naquela posição. Quando ele saiu daquela posição, arrastando com ele uma terça parte de anjos, que hoje são demônios, ele decidiu viver totalmente uma vida eterna de ruína. E a Bíblia cita a sentença que está sobre a vida dele. Sentença essa que não tem a ver com o ser humano. O ser humano só vai ser incluído aí se viver uma vida de pecado, uma vida de ruína, se não aceitar o que Deus nos permitiu, nos concedeu pela graça. Ele nos concede a salvação, Ele nos concede a libertação. Repito, é hora de romper com esse inimigo da sua alma em nome de Jesus. A ruína toca as bases do seu eu. Opa! A ruína toca as bases do seu eu, fazendo esta construção ser o quê? Fragilizada e destruída. Tem muita gente que está vivendo neste eu. Eu tenho, eu posso, eu sou, é eu que mando, ninguém me manda. E aí vem o orgulho, ele toca aí. Só que você não percebe que ele está destruindo, porque ele sabe o que aconteceu com ele. Ele tem consciência
do que aconteceu. Não só ele, mas toda uma terça parte sabe o que aconteceu. Todos os anjos que estão com o nosso Deus, aleluia, sabem o que eles são. Agora tem uma coisa, imagine se você tivesse um entendimento do que nos aguarda, sabe o que nos espera. Jesus falou o seguinte: estou indo, hein? Os 12, estou indo. Mas estou indo não por ir. Eu estou indo, vou preparar lugar. E eu vou preparar lugar para que onde eu estou, como que é? Onde eu estou, vocês também possam estar. Consegue entender isso? Aleluia. Ele foi preparar lugar dizendo para mim: ei, estou indo lá preparar para você. Aí é o seguinte, a pessoa se ele perguntasse: e aí, você vai querer vir? Você vai querer estar comigo? Ele preparou tudo, está tudo preparado, gente. Está tudo preparado. Porém, nós temos que romper com esse inimigo da nossa alma. Tudo que diz respeito a ele não tem nada a ver comigo. Tudo que tem a ver com você, comigo, Jesus já preparou. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, ele é o alimento, ele é o pão, ele é a água da vida. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Ele é o teu, meu, nosso Salvador. Então, para nós fecharmos, porque, gente, é tão rico. É rico esse assunto. É um assunto que nos leva à presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Já entrei muito motivado, sabe, alegre. Falei: Senhor, realmente esta palavra tem a ver com a minha, com a salvação de cada um, que o Senhor já escolheu a dedo para nos ouvir. Quando eu falo nos ouvir, é porque Deus já está falando comigo, está falando com você, através dessa palavra. Deus quer estabelecer nesta manhã. Deus quer estabelecer bases sólidas na sua vida, meu querido, na minha vida, em nossa vida. Deus quer estabelecer base sólida na sua vida, ministério, que não sejam ruídos por qualquer vento ou marretadas nas bases que estão estabelecidas pelo poder da palavra de Deus. Ele é o nosso general. Ele é realmente o nosso muro de proteção. E quando você consegue compreender isso, receber isso da parte do Senhor, meu Deus, aí eu falo de novo como profeta de Deus, esta ruína, oh meu Deus, dará lugar à prosperidade. Deus fará nesta manhã o que é impossível ao homem, porta se abre, doença é arrancada, a falência é retirada, porque Deus é nossa prosperidade. Eita Deus, como eu sempre falo no final, e eu vou falar agora, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, pensa um pouquinho para a gente entender mais um pouco do espiritual. Onde Deus escolheu, para quem não sabe, edificar, que é Jerusalém. Sim, Deus escolheu edificar ali em Jerusalém. Pensa nisso comigo agora. Porém, quem não sabe, não tem conhecimento pouco a respeito de história bíblica, antes de ser o que é hoje Jerusalém, o nome era Jebus. Sim, o nome antes era Jebus. Agora, o nome Jebus tinha um significado que trazia sobre esta palavra. Jebus era opressão, para quem não sabe, ruína, queda e principalmente destruição. Veja bem como Deus muda o teu, o meu nome neste dia. Porque Deus, Ele que pode edificar a sua vida, a minha vida. Se Jerusalém hoje, a gente conhece, já nos leva a nova Jerusalém celestial, oh glória a Deus. Antes era Jebus, tu eras antes um Jebus, eu era antes um Jebus. Um lugar que infelizmente havia o que? Opressão, ruína, queda. Mas principalmente destruição. Porque nós estávamos seguindo o quê? Um outro caminho. Um caminho que era um caminho de ruína, de destruição. Não estava ainda no teu pensamento, no meu pensamento, já falo já algo, sabe, como Deus já tocou, está tocando, está agindo. Claro que eu sei que você, como é muito inteligente, já fez a melhor escolha. A escolha é servir o Cristo exaltado. Ele é exaltado, sempre será exaltado. Oh, aleluia!
e o inimigo já tem uma sentença contra ele. Nós não vamos seguir isso aí, não. Nós agora entendemos que assim como ele transformou, escolheu Jerusalém, era um lugar antes chamado Jebus, um lugar de opressão, de ruína, de queda, de principalmente destruição. Mas depois que Davi conquistou, pensa bem, Davi conquistou o quê? Ele conquistou as terras, recebeu agora essa terra um novo título, pela qual se chama Jerusalém, cidade de paz. Meu Deus. Cidade de paz, coisa que poucos têm, poucos conquistam, porque só conquista, só tem aquele que aceitou o verdadeiro conquistador. Aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca há de perder uma batalha. Aquele que quando entra numa peleja, ele entra porque ele é vencedor, é de vencer, ele entra nesta batalha sobre aquilo que você estava dizendo. Quem pode me ajudar? Ele pode. Quem pode me tirar desse abismo? Ele pode. Quem pode tirar eu desta prisão? Ele pode. Quem pode tirar eu dessa situação que eu escolhi, agora eu não sei como reverter? Ele pode reverter, se você o aceitar, se você colocar ele aí diante de toda essa situação. E ele quer. Ele te ama, ele te escolheu, tu és um escolhido, tu és uma escolhida. Por isso eu falo como profeta de Deus. Davi conquistou. Davi aponta para o verdadeiro conquistador. Ele aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Porque depois que Davi conquistou as terras agora, e nós somos como terra, entenda isso. A Bíblia revela isso. A Bíblia mostra que se você não escolher ele, você vai entender que lá em Gênesis, a ação do inimigo foi tido. Ele fez algo que, se você parar para pensar agora, não está aqui, mas eu preciso fazer você pensar. Ele agiu através de uma serpente. Ele incorporou uma serpente. E há uma sentença sobre a vida dessa serpente, melhor dizendo, que é Satanás. Ali era uma serpente. E Deus falou, você vai se rastejar, vai se alimentar do quê? Aleluia. Você vai se rastejar, sentença contra o inimigo, a ruína dele. E vai se alimentar do pó. E a Bíblia diz que eu sou, você é o que mesmo? E o pó, volte ao pó, terra. E por que ele se alimenta? Se alimenta pelo pecado. Quando você deixa de pecar, ele não pode se alimentar. Quando você deixa de mentir, de caluniar, de ser um hipócrita, viver em hipocrisia, representando, mas não. Quando você deixa, e deixa Deus conquistar essa terra através do Senhor Jesus, ele pode, aleluia, ele quer. Mas quem não quer, a Bíblia diz, de tanto se alimentou, de tanto se alimentou, aquela antiga serpente, está em Apocalipse, se tornou um dragão. Não está aqui, mas eu tive que trazer para você entender. Eu estou orando a Deus aqui, você não sabe, pedindo a Deus, abre o entendimento deste homem, desta mulher. Ele pode rejeitar. Deixa Jesus Cristo ser o verdadeiro conquistador através de você, meu querido. Ele quer, ele deseja. Porque está dizendo que depois que Davi conquistou as terras, recebeu um novo título, Jerusalém, a cidade agora se tornou cidade de paz. Aquele lugar de destruição para a cidade de paz. Assim o Senhor há de fazer nesta manhã, em nome de Jesus em sua vida, de lugar de ruína para um lugar de prosperidade, gente, e de paz para a glória de Deus. Por isso eu fecho de ser boa. Aleluia. Essa é a palavra para você e para mim neste dia. Deixo essa palavra para você. Jesus. Como eu peço a Deus para Ele controlar o meu emocional. Porque a presença de Deus é maravilhosa. Eu amo Jesus. Espero que você também possa dizer, eu amo o Senhor Jesus. Aleluia. Palavra para mim e para você. Que decidiu deixar de seguir essa ruína que tem nome. E decidiu seguir Jesus, o exaltar. Tu és exaltado, Jesus. Ele fala para mim e para você o seguinte: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Quem é que está dando a paz aí para mim e para você? Quem tem nome? Jesus Cristo de Nazaré. Fique em paz. Ele já tomou frente de tudo. Fique em paz.
a resposta será ao contrário do que você ouviu. Não vai morrer. Não, não, não. Se Deus tem negócio, se os dias não terminou, se Deus tem propósito, calma, deixa na mão do Senhor. Aquele que está em Deus não morre. A Bíblia é clara sobre isso. Muitos dormem, mas não morreram. Estão descansando, mas não morreram. Serão chamados pelo seu nome. Creia nesta palavra. Deus há de trazer paz ao seu coração. Isso está escrito em João capítulo 14, verso 27. E repito, a paz aqui, para alguns, quando fala de paz, sim, a paz é uma palavra maravilhosa, porque significa tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, mansidão, segurança. Sim, é uma palavra que eu falo aqui, é uma palavra rica, uma palavra maravilhosa. Mas o texto aqui está dizendo que essa terra, essa terra, uma vez conquistada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez que o selo do Espírito Santo está sobre você, sobre mim, uma vez que o Espírito Santo habita em você, habita em mim, uma vez que o Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando em mim, esta palavra tem um efeito maravilhoso, porque o desejo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe? Não é que o apóstolo tinha ali, naquela época, ali falando, simplesmente, sabe, uma paz como todo mundo possa trazer à tona, de tranquilidade. Não, não. A paz que ele quer por aí, é a paz que só ele tem. É a paz que habita no Cristo ressuscitado, gente. É a paz que, de fato, ela vem sobre mim, sobre você, e nos conduz à paz que sempre há de ter para aqueles que estarão com ele, tendo toda uma vida eterna com Deus. Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Esta paz só ele tem e só ele pode dar. E para fechar, você depois vai lá em Filipenses capítulo 4, 7, diz o seguinte: olha a paz que ele está colocando diante de mim, de você. Porque esta paz, ela está além do meu, do teu entendimento. Só ele para fazer você entender. Porque a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu digo amém, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Daqui para frente, se eu avançar, é quase mais 2 horas. Gente. É palavra poderosa, é palavra para fazer você pensar naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele tem para você. Juntamente com meus nobres amigos, pastores que estão comigo aqui. Eles possam, sabe, se unir comigo em oração, porque a minha oração é que Jesus seja paz sobre a sua casa, seja uma paz sobre a sua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre aquilo que você hoje assumiu diante do Senhor Jesus, o aceitando como o único suficiente Salvador. Que essa paz seja realmente aquilo que a Bíblia nos ensina. Ele é o Deus Rafa, o Deus que cura. Ele é o nosso batizador com o Espírito Santo. Ele é aquele que pode colocar a verdadeira esperança no seu coração. Tudo isso que eu estou dizendo, que alcance a sua vida. Te alcançando, ó, te grude e não te solte até aquele grande dia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Da minha parte, como ministro do Evangelho, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja um homem, seja uma mulher, que a sua família, seus projetos, seus sonhos estejam nas mãos daquele que tudo pode. Que ele há de agir e a peleja é dele. Apenas faça o que eu falei. O adore. Louve. E seja grato por esse dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, claro, gente, amanhã a gente retorna nesse mesmo horário. Com a live Café com Deus te abençoando. Oreis por mim. Esteja nos apresentando a minha e minha esposa. Estamos numa grande missão. E a missão é ganhar, consolidar, discipular. E havendo esse discipulado, há de haver também a multiplicação de vida de almas para o reino de Deus. Estamos lançando a rede aqui, em alguns bairros. A rede é o Evangelho, que é o poder de Deus. Nos apresente. Espero que em janeiro, que se Deus não voltar, a gente possa trazer a boa notícia. A boa notícia de mais uma arca sendo conduzida por nós que somos ministros do Evangelho, que temos nas mãos o remo, estamos remando, levando esta arca que tem nome. Como que é o nome? Jesus Cristo de Nazaré. Ele que pode salvar. Ele é a nossa arca. Nos ajude em oração. Que Deus abençoe a vida de cada um que está comigo aqui.
Aqueles que vão entrar um pouquinho à frente, Deus te abençoe. Aqueles que vão entrar à noite até de madrugada, Deus te abençoe. Apresente também o bispo Luiz Mendes da Silva, nosso discipulador, patriarca, iniciou o trabalho da Igreja de Deus aqui em São Paulo, Jardim de Abril, em 1959. Em 1962, iniciou o trabalho em Vila Holanda, a igreja aqui. Ele é o patriarca, ele iniciou, e nós seguimos esses passos. Temos a alegria de ver nele que vale a pena servir esse Deus e falar do Evangelho. Deus abençoe a cada um. Não se esqueça, temos uma grande missão para acontecer ainda. Estamos orando para que Deus venha agir em tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração. E um abraço. Deus te abençoe. Shalom. Bom dia.